Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal O Código. E o vídeo de hoje nós vamos mergulhar na década de 80 e vamos falar sobre um homem lá pelo início, da década de 80, que foi preso por não pagar multas de estacionamento. Vejam só, há 40 anos atrás, há 40 e poucos anos atrás, isso já era bem comum nos Estados Unidos. E esse cidadão, quando ele saiu da cadeia, ele descobriu que ele tinha na conta bancária exatamente $21. Ele tinha já um filho pequeno e naquela noite ele não tinha lugar para dormir. Mesmo assim, no dia seguinte, ele colocou o terno e foi trabalhar num dos bairros mais ricos dos Estados Unidos. Essa não é simplesmente uma história de superação ou motivação, ou seja lá como você entender. Isso se trata de uma história de sobrevivência. Esse irmão ou esse camarada, ele simplesmente tinha tudo para desistir e mesmo assim resolveu não parar de tentar. O nome desse irmão é Chris Gardner. Não sei se o nome soa familiar, mas ele não nasceu pobre, né? Ele nasceu numa família economicamente estável, mas ele não teve, né, essa estabilidade durante os seus primeiros anos de vida, né? Ele cresceu sem o pai, né? E como qualquer adolescente, ele também sofreu violência doméstica. E passou a juventude toda, como qualquer adolescente, tentando provar que é ou que pode ser alguém, né? Na vida adulta, ele, por falta de experiência e principalmente por falta de expertise, ele foi convencido que um determinado tipo de produto ele era extremamente aceitável no mercado e além de ser extremamente aceitável, ele era extremamente rentável. E isso abriu os olhos dele de uma forma que ele se propôs a acreditar naquela ideia fixa de que ele iria ficar, ele ia ter uma situação melhor a todo custo. E para isso ele apostou todas as fichas, né? Hoje nós conhecemos como ele colocou todos os ovos na mesma cesta, né? E ignorou todos os sinais. Ele, através dessa decisão financeira, ele meio que ajudou a cavar mais fundo a própria cova, né? O que nós chamamos de o buraco financeiro. A partir de então, ele, não vendo as vendas acontecerem e dia após dia o fracasso batendo a sua porta, dívidas acumulando, né? Enfim, acarretou na separação conjugal. Então sua esposa simplesmente pediu o divórcio e foi embora, meteu o pé e foi procurar a melhora dela, que para as circunstâncias é bem provável que ele não tomou a decisão sozinho, né? Mas ela simplesmente abandonou o barco e pior, ele ficou com um filho pequeno, né? Isso que é irônico, que é cômico. Ele não estava, enquanto ele tinha a micro rede de apoio dele lá, né? Ele simplesmente não estava tudo perdido. Aí agora ele ficou sem a rede de apoio e com a responsabilidade de uma criança. Então naquele momento ele ficou sem o casamento, né? Com o filho, sem casa e sem dinheiro. É bem dissidente essa ideia. Mas enfim, essa escolha lá não foi heróica, né? Não pode dizer que ele foi um herói a tomar a decisão de ficar com o filho. Isso daí foi uma escolha desesperada. Eu não sei, eu
talvez faria a mesma coisa. Mas numa dessas noites, sem ter onde dormir, ele e o filho se esconderam num banheiro público, nos metrôs de Nova York. E ele conta que ele precisou segurar, né, a porta do banheiro com o pé, para que as pessoas não entrassem no banheiro e o filho dele continuasse dormindo ali naquele chão frio. Mas enfim, isso não é um símbolo poético, isso de fato aconteceu, né? Só que aí o tamanho da resiliência e da determinação desse camarada é de impressionar. No dia seguinte, né, após esse fato, ele acordou, vestiu o terno amarrotado e foi tentar novamente convencer as pessoas que ele já estava tendo um vínculo, né, ali, que ele teve o vínculo através das possíveis vendas que ele fez. Ele foi tentar provar que merecia uma oportunidade, né? E nesse interim ele simplesmente pensou, né, vendo aquele monte de gente entrando e saindo, né, daqueles prédios suntuosos, né, do centro da cidade. Ele se perguntou, né, o que esse povo faz para eles serem bem-sucedidos? E no momento que ele teve essa reflexão, um homem parou com um carro muito bonito na frente dele. E esse cara desceu do carro, o chofé foi lá abordar ele para fazer a manobra do carro, estacionar. E ele abordou a pessoa e disse: rapaz, o que você faz para ganhar tanto dinheiro? E aí o cara, sem conhecê-lo, sem questioná-lo, disse: rapaz, eu sou bom com números e com pessoas. E aí o Sr. Gardner percebeu algo que poucos, né? Que poucos conseguem entender, né? Vamos dizer assim, que ele desbloqueou o código, né? O código que ele havia há muitos anos, ele já buscava há muitos anos tentar desvendar esse código, desbloquear esse código, mas ele não conseguia. E ali, naquele momento, daquela resposta do camarada que disse que ele era bom com números e com pessoas, ele simplesmente, ali a ficha dele caiu, né? E ele entendeu que ele não precisava ser o mais inteligente, que ele precisava ter consistência, que ele precisava ter disciplina. E, abrindo um parêntese aqui, nós normalmente temos esse déficit de achar que temos que ser mais inteligentes ou precisamos ser sábios. Não. Criar um novo hábito e desenvolver uma rotina é um processo repetitivo, e nós não gostamos de processos repetitivos. Nós somos muito imediatistas porque, pela minha percepção, nós fomos treinados dessa forma. Então é algo que não foi peculiar ou particular dele. Isso é da nossa natureza. Mas enfim, ele entrou, né, nesse diálogo que ele teve com essa pessoa que ele abordou na rua. Ele teve um micro diálogo e perguntou como ele poderia fazer para também ter essas oportunidades que a pessoa teve, pois ele também se identificou que ele era bom tanto com os números quanto com as pessoas. E aí o brother lá, ele indicou: olha, existe um programa de estágio, né? Mas tem um problema, não tem salário, o estágio é todo dia e é intenso, são aproximadamente 6 meses de estágio, e só que são pouco mais de 20 candidatos e é só uma vaga.
E aí ali ele entendeu que ele realmente não precisava ser mais um, mas ele precisava daquela vaga. Era a única coisa que ele tinha. Só que existiam vários percalços, vários contratempos para que aquilo de fato se tornasse real na vida dele, né? Em comparação a outros candidatos, né, que, sei lá, tinham apoio da família, né, não tinha falta de dinheiro, falta de alimento, tinha um teto para morar, né, muitos também talvez não tivessem filhos para sustentar, que era o contrário dele, né, ele não tinha, né, muitas oportunidades, então filas de abrigo ele tinha que chegar cedo, né, para garantir ali uma vaga para ele e para os filhos, a questão do assistencialismo do governo, né, e porque se ele marcasse, né, se ele simplesmente não ele não botasse isso como uma necessidade básica dele, então ele e o filho ficariam no relento. E isso é algo extremamente ruim, né? Deixar o filho no relento, a experiência do banheiro lá já mostrou isso para ele, né? Então, uma das dinâmicas que ele desenvolveu foi chegar cedo na questão dos abrigos, para que o filho pelo menos pudesse ter uma oportunidade de dormir numa cama quente. Só que estrategicamente, aí entra a questão da disciplina, quando o filho estava dormindo, ao invés dele ir dormir junto com o filho por conta do dia fadigado e por todas as lutas que ele estava tendo, ele simplesmente ia estudar, porque ele sabia que a concorrência era grande, ele sabia que ele teria que ser melhor do que os outros. E isso foi algo que ele simplesmente abraçou e enfim, né? Por longos 6 meses foi colocado à prova não somente pelas pessoas que o observavam, mas eu imagino que ele pode ter passado por inúmeras situações muito mais constrangedoras do que nós estamos falando, né? E para o êxtase da história, ele foi efetivado como o número 1. Ele tinha estratégias de falar com o maior número de pessoas. Ele conseguiu, através de um network, um contato de um milionário que gerenciava um fundo de investimentos de alguns milhões ou bilhões de dólares, e ele conseguiu trazer esse cara para a corretora, e isso foi a virada de chave. E aí ele conseguiu um emprego, né? Ele conseguiu ser uma pessoa bem-sucedida da real situação que ele se encontrava para a situação na qual ele almejava ou almejou ao longo da sua vida, né? Ao longo da sua trajetória. Alguns anos depois a esse fato ocorrido, ele abriu uma empresa, né? Uma própria empresa já bem consolidado. E esse brother hoje ele é milionário. Inclusive, se você colocar aí fazer uma pesquisa rápida, pesquisa aí Chris Gardner, você vai ver a história desse cara que é fantástica, né? Hoje ele é um multimilionário, enfim. E ele mesmo, né? Ele tem uma citação que ele fala, né? Que o dinheiro nunca foi o prêmio, né? O prêmio foi nunca mais precisar mentir para o filho dizendo que estava tudo bem. Porque todas as vezes que ele era confrontado do porquê eles não tinham uma casa, não tinham uma mesa de jantar, porque eles tinham que dormir no abrigo, e ele sempre relevava, né? Ele sempre relevava, ludibriando, né? Enganando a criança, até porque ele não tinha o entendimento. Ele estava vivendo aquilo, mas ele não tinha o entendimento, né?
E para você que ficou até aqui, né? Essa história ela aconteceu e ela foi real. E ela inspirou o filme chamado A Procura da Felicidade, né? O cinema ele contou uma versão bonita, né? Mas a realidade foi mais silenciosa e muito mais dura, né? Você percebe aqui na narração que eu já assisti inúmeras vezes esse filme e eu fiz uma pesquisa, né? Profunda para trazer para vocês esse conteúdo de qualidade, fazendo com que vocês tenham interesse em ver e observar, né, essa história desse cara que, para mim, nossa, é fantástico. Eu já assisti muitas vezes esse filme, toda vez que eu assisto eu tenho novos insights, novos pensamentos, eu entro em perspectiva e não sei, né? Isso nos traz aquela pergunta, né? Tem como eu sair dessa situação? O que eu tô passando é injusto? Deus não tá me vendo e tal, né? Ou talvez não esteja, sua vida esteja bem, sua família esteja bem, mas enfim, essas histórias elas existem para que a gente entenda que fracassar não é o fim, né? Que às vezes é só uma etapa que ninguém gosta de viver ou contar, enfim. E a gente a gente não mensura o que de fato, né, aconteceu e não faz ideia de como aconteceu. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilhe. E lógico, deixe sua opinião, né? Fica à vontade aí na seção dos comentários, que aí eu quero ver o que vocês têm como perspectiva. Se vocês já assistiram, se ainda não assistiram, comenta aí, dá aquela moral pra gente aí, tá certo? Dá trabalho para fazer esse tipo de conteúdo e a gente não tá trazendo conteúdo superficial, estamos trazendo conteúdo de qualidade e vem coisas melhores por aí. Deixe a sua sugestão aí de filmes que você gostaria que nós falássemos, como se originou o filme, e nós vamos contar a história por trás dele, tá certo? Forte abraço a todos!